Hoje a gente vai ter a parte 2 do vídeo respondendo perguntas frequentes sobre a escoliose. A gente teve uma aceitação muito positiva. Eu resolvi separar mais algumas perguntas e outras perguntas que eu fui recebendo durante os últimos dias e respondê-las aqui para vocês. Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Para você que é novato por aqui, quem sabe caiu de paraquedas, prazer, meu nome é Natália Cantini. Para você que já me acompanha e já está cansado de ver essas introduções, oi, tudo bem? Muito bom ver que você ainda está por aqui e tem acompanhado os conteúdos aqui do canal. E como eu falei na introdução, hoje a gente vai dar continuidade aí àquelas perguntas frequentes que eu sempre recebo sobre a escoliose, tirar mais algumas dúvidas. Recebi outras perguntas durante esses últimos dias e eu queria respondê-las aqui para ajudar vocês, né? Eu sempre falo que se deixar eu falo da escoliose todos os dias por aqui, porque eu acho que é um assunto muito importante que muita gente ainda não conhece, mas deveria. Então, sem mais delongas, vamos para esse vídeo. Bom, gente, eu separei mais algumas perguntas aqui, né? Estão salvas. E a primeira pergunta que eu quis colocar aqui é justamente sobre a cicatriz, né? Então, eu sempre recebo muito essa pergunta assim, como é que fica a cicatriz? Fica muito grande? Fica feia? Enfim, gente, cicatriz é cicatriz. Eu acho que a cicatriz a gente tem que olhar ela por um lado de que ela é uma coisa que ela é uma marca na gente, sabe? Ela é uma coisa que registra um momento importante na nossa vida. Seja especialmente em casos de cirurgia, assim, que são cirurgias que trazem muita qualidade de vida pra gente no final das contas, eu acho que ela é mais é como se fosse uma medalha, sabe? Eu não sei explicar o sentido que ela tem pra mim, mas é uma coisa muito importante que eu acredito que, pra mim, eu carrego a cicatriz como um lembrete de algo que eu vivenciei na minha vida, que foi muito incrível, que foi transformador, que Deus me abençoou, assim, de uma maneira grandiosa. E pra mim é um lembrete muito bom. Agora, falando em questões estéticas, que eu acho que é o que mais pega, principalmente para nós mulheres, que somos em grande maioria, as que têm escoliose. Não sei se eu já comentei isso, mas a escoliose é muito mais comum em mulheres do que em homens, e é especialmente na fase da adolescência, no caso da escoliose idiopática, que foi a que eu tive. De novo, se você não sabe nada sobre escoliose, eu te recomendo assistir o primeiro vídeo que eu postei aqui no canal, que é o Escoliose Parte 1, que foi como eu descobri a cirurgia de escoliose. Eu vou deixar ele aqui no link da descrição, que eu dou um pouco mais de detalhes técnicos sobre isso, mas ainda devo trazer um outro vídeo com algumas abordagens um pouco mais técnicas sobre isso, para deixar alguns esclarecimentos para vocês, mas isso vai ser mais pra frente. Mas enfim, falando das perguntas, né, voltando ao tema aqui. A cicatriz, gente, eu acho que a questão estética é o que mais pega, e ela não é uma cicatriz pequena. Tudo que eu falo, de novo, vou falar mais uma vez, tudo que eu falo aqui é a minha experiência com a escoliose, o que eu vivenciei e a minha história, meus processos, enfim. Como é que foi pra mim? Como a minha escoliose, ela era uma escoliose de um grau muito alto, muito avançado, e ela não era, ela começou na lombar, né? A grande maioria da minha torção era na parte lombar aqui, né? Na cintura, não é na cintura, um pouquinho pra cima da cintura, mas eu tinha também um pouco de torção na cervical aqui, na parte de cima. A minha cicatriz, ela pega a minha coluna por inteiro, e eu acredito que na maioria dos casos é assim. Mas eu não tenho como dizer que isso é uma verdade absoluta, porque eu não sou médica, e eu tô falando de novo da minha experiência. Então ela é uma cicatriz que fica assim grande, mas é uma cicatriz assim que ela é quase imperceptível. O meu médico, e eu acredito que isso deve ser talvez até um padrão, ele fez um ponto estético, né, para poder fechar. Então eu só tenho um ponto externo do lado de em cima, né, no topo e embaixo. E o resto ele tá costurado por dentro, é colado. Eu não sei explicar, eu sei que é um negócio assim muito lindo, uma tecnologia maravilhosa, que não fica aquela coisa feia nem nada. É muito sutil, é muito fininho. Se eu falo, né, se eu não falar para as pessoas que eu tenho uma cicatriz nas costas, ninguém nem percebe. O que você tem que ter cuidado é que tem que cuidar, porque pode abrir um pouquinho. Quando eu falo abrir, não é que ela vai rasgar nem nada do tipo, tá, gente? Mas é que é como se a pele... Existe um negocinho chamado queloide, que ela vai... Como se a cicatriz ela não fosse bem cuidada, e ela vai criando meio que uma crostinha em cima, ela fica um pouquinho mais larga, ela fica feinha. Então esse é um cuidado que você tem que ter. O médico, depois que você fizer a cirurgia, ele vai te orientar como tratar, as enfermeiras vão te ensinar a fazer o curativo, vão ensinar os seus pais, né, que provavelmente vão ser as pessoas que vão te ajudar nesse primeiro período. Então assim, você vai ter orientação, então se você seguir as recomendações médicas, não vai ter problema nenhum, não precisa se preocupar.
Só precisa ter cuidado, porque é que nem um corte, né? Você pensa que se cortar aqui, se você ficar cutucando e mexendo, ele vai abrir, não vai ficar um negócio bonito. É a mesma coisa com a coluna. Então, assim, sem neura, sem estresse. Não é uma cicatriz pequena, mas é uma cicatriz muito delicada, muito simples. Se você cuidar, se você tiver todos assim, realmente tiver todos os cuidados que os médicos e enfermeiras vão te orientar, não vai ter problema nenhum, não vai ficar nenhuma coisa feia, você vai ver feliz pra sempre, vai dar tudo certo no final. Pergunta número 2. A gente fica muito tempo no hospital? Então, gente, de novo, depende. Ontem mesmo eu assisti um vídeo de uma outra menina que fez cirurgia de escoliose. Eu acho que ela ficou 3 dias só no hospital. Eu fiquei 5 dias porque eu tive... como assim? É uma cirurgia longa, de 3 horas e meia, 4, 5 horas. E a gente acaba perdendo sangue. E aí o que acontece? Depende também muito da sua questão de saúde, depende de uma série de coisas que eu não vou entrar nesse mérito. Mas eu perdi bastante sangue na cirurgia, que é normal. Qualquer cirurgia a gente perde sangue assim. E eu tive que fazer uma reposição. Tipo assim, eu teria que repor essas hemácias que eu perdi, essas hemoglobinas que eu perdi na cirurgia. E aí eu tinha que fazer isso por alimentação, enfim, uma série de coisas. Que é assim que o nosso sangue é produzido. Só que assim, eu sempre estive um pouco abaixo do peso que eu deveria. Então eu acho que isso também foi um fator que influenciou um pouquinho nisso daí. Demorou um pouco mais de tempo para que eu fizesse essa reposição de hemácias suficiente. E se eu não tivesse essa reposição natural pelo meu corpo, eu teria que fazer transfusão de sangue. E eu não queria, ninguém queria fazer transfusão de sangue em mim. Meu médico não queria que eu fizesse transfusão de sangue. Então, eles me seguraram um pouco mais de tempo no hospital. Inclusive, eu fiquei 4 dias na UTI, justamente por isso, para que eu tivesse total atendimento do suporte, tudo que eu pudesse ter, assim, precisasse ali. Então, eu tive essa questão que eu fiquei mais tempo no hospital por conta, especialmente dessa questão da hemoglobina. E, assim, gente, um outro detalhe importante. É comum, isso aconteceu comigo, a gente também sofre alguns desconfortos no intestino, porque a gente fica extremamente parado, a gente fica deitado, sentado, então às vezes vai dar um pouco de gases, às vezes vai dar um pouco de desconforto. E aí eles também levam um monte de essas coisas todas em consideração, porque você tem que sair do hospital bem, sem nenhum problema, sem nenhum incômodo, sem nenhuma dor, funcionando tudo direitinho lá dentro de você, para que quando você chegar em casa você só descanse, você não tenha risco de ter infecção nem nada do tipo. Então, tem uma série de coisas envolvidas para que eles te liberem para casa depois da cirurgia, que vai envolver a questão de sangue, vai envolver a sua questão intestinal, vai envolver a questão da sua coluna também tá bem, de você não tá sentindo dor. Então, assim, varia muito. Mas eu acredito que a média de estadia no hospital seja de 3 a 5 dias. Eu fiquei 5 dias, já vi gente que ficou 3 dias, mas eu acredito que seja sempre nessa média, considerando uma cirurgia que correu tudo bem, que não, né, que é a grande maioria dos casos, que não teve nenhuma complicação nem nada do tipo. Essa é a média que eu vejo por aí, que é comum. Essa pergunta, gente, eu recebi ela muito logo depois que eu fiz cirurgia. Não foi nenhuma pergunta que eu recebi aqui, mas eu quis trazer porque eu sei que é uma dúvida de muita gente. Você usou colete? Pra que serve o colete? Tem um colete que eu acho que é Milwaukee, o nome, eu não sei o nome direito, mas eu já vi por aí alguém comentar. Esse colete, eu não sei se só existe esse modelo, eu não parei para pesquisar a fundo sobre isso, mas é um colete que você põe, né, e ele meio que segura a sua coluna no lugar. Eu não usei colete porque o meu grau já era muito avançado. Quando eu descobri a escoliose, eu estava com 56 graus de curvatura. Quando eu operei, eu já estava com 60. Então, para mim, o colete era completamente inútil porque eu já estava num grau que a única forma de assim, controlar a minha escoliose era cirurgicamente. Eu sei que acho que até 30 ou 40 graus, não sei, eu não lembro mais, eu tenho até que pesquisar isso com calma. Até um certo grau você usa colete para poder conter a sua coluna, não fazer com que ela continue entortando. A função do colete é segurar a sua coluna no lugar e impedir que ela continue entortando, mas o colete não coloca a coluna no lugar. Eu sei que para quem tem graus muito pequenos, assim, de até 30 graus, elas podem às vezes chegar a usar colete e elas vão ter um acompanhamento de fisioterapia, RPG, algumas coisas. Isso pode ajudar a impedir que a coluna continue entortando. Por questão de desenvolvimento de musculatura, enfim, uma série de coisas que ajudam a manter a coluna no lugar direitinho dela. Mas o colete por si só, ele não tem essa capacidade de fazer você voltar ao normal. Ele só vai impedir que a sua coluna continue entortando. Mas muitas pessoas, elas acabam, mesmo usando o colete, elas acabam fazendo a cirurgia depois,
Por quê? Por qualidade de vida, gente. Porque assim, eu acho que a maioria de nós sempre vai querer evitar a cirurgia. E eu sou esse tipo de pessoa. Eu acho que se a gente puder resolver de uma forma menos invasiva, eu sou completamente a favor. Inclusive, eu até vi que estão testando outros formatos de resolver, de fazer essa cirurgia de coluna, de correção de escoliose. Eu achei muito interessante. E estou torcendo para que essa tecnologia continue a se desenvolver, para que seja cada vez um processo menos difícil, né? Um processo mais tranquilo. E assim, eu sou sempre a favor de evitar qualquer tipo de procedimento invasivo. Mas eu também sei o quanto que a cirurgia de escoliose ela é importante, o quanto que ela me trouxe qualidade de vida, o quanto que a minha vida melhorou e mudou depois dela. E realmente tem casos que não tem opção. O único jeito mesmo é para o tratamento cirúrgico. Então, assim, de novo, se você tem escoliose, se você conhece alguém que tem escoliose, oriente essa pessoa ou seja essa pessoa e vá ao médico. Porque é o médico que vai poder te dar as diretrizes, vai te mostrar o que está acontecendo, vai te falar qual que é o seu caso e te dar as orientações do que você pode ou não pode fazer. Outra pergunta que eu recebo muito. Eu nasci com escoliose, gente? Não, eu não nasci com escoliose. De novo, recomendo que você assista o vídeo que eu postei aqui no canal. Mas o que acontece? A escoliose ela tem um tipo congênita, ela tem esse tipo de idiopática e tem um terceiro tipo, que eu não me lembro agora ao certo. A escoliose congênita é aquela que é passada de geração para geração. Então, uma pessoa teve um problema, minha mãe, por exemplo, teve escoliose e aí ela passou isso pra mim. Existe. Mas ela não é tão comum. A escoliose mais comum que você vai ouvir falar é a escoliose idiopática, que é a escoliose que não tem uma causa declarada, não é uma causa que as pessoas conseguem entender, X. Geralmente eles atribuem uma causa assim subjetiva. Não sei nem se é essa palavra. A causa que eu vejo que eles mais atribuem à escoliose idiopática é o estirão de crescimento que a gente passa na adolescência, especialmente, como eu falei, no caso das mulheres, né? A gente entra naquela fase de desenvolvimento, de adolescência, hormônios, a flor da pele, e aí a gente começa a crescer muito rápido e a coluna não acompanha esse crescimento e ela acaba entortando. É o caso mais comum que você vai ver de escoliose aí afora, mas existe sim a escoliose congênita, não foi o meu caso foi idiopático, mas ela existe sim e é importante você conferir com o seu médico, pesquise sobre o assunto, não saia querendo fazer diagnósticos por aí afora, mas pesquise, porque a pesquisa, você ir lá tirar informação, buscar entender sobre o assunto é importante sim. Pergunta número 5, que eu separei aqui, que recebi essa pergunta também recentemente, foi acho que no Instagram, que alguém me mandou essa pergunta. Demora para voltar a andar? Então, gente, não demora. Meu caso, de novo, eu demorei um dia que eu fiquei deitada 100%, que foi o primeiro dia da cirurgia mesmo, a segunda-feira. Eu operei de manhã, eu fiquei o dia inteiro deitada porque eu tava grog, né? Você toma aquele tanto de remédio, você toma morfina, você toma anestesia, você toma um monte de coisa, você não lembra nem do seu nome. A verdade é essa. Então, assim, eu não andei no primeiro dia. No segundo dia, eu não lembro se eu andei, se foi no segundo ou se foi no terceiro. Eu realmente não me lembro mais. Mas eu sei que eu comecei a andar e assim, eu já falei, acho que eu respondi essa pergunta, uma pergunta parecida, acho que no outro vídeo. A gente anda passinhos de tartaruga, mas a gente começa a andar facilmente. Você não vai sair correndo uma Olimpíada, você não vai correr uma maratona, mas você vai conseguir andar no próprio hospital, você vai vir com os enfermeiros, eles vão te ajudar a fazer os primeiros movimentos e é muito tranquilo, assim, não tem dificuldade. Teve até uma menina mesmo que eu vi um vídeo e ela, acho que no próprio dia mesmo, ela já estava andando. O meu caso foi diferente, como eu falei, cada caso é um caso, por isso que não dá para generalizar, mas no próprio hospital mesmo, 2, 3 dias no máximo que você fizer a cirurgia, você já vai voltar a andar tranquilamente, não se preocupe. A última pergunta, gente, eu vou deixar ela pro final, porque ela eu acho que é a que as pessoas têm mais dúvida. Existe risco, né, de ter algum tipo de perda de sensibilidade, de lesão na coluna? Então, vou responder por partes aqui. Existe risco na cirurgia? Existe. Qualquer cirurgia que você for fazer, a mais simples possível, riscos vão existir, porque nada é 100% garantido. Mas, assim, eu nunca ouvi falar de ninguém que teve lesão, qualquer coisa do tipo, na coluna depois de fazer essa cirurgia.
E pra mim eu falo que o quanto que Deus foi maravilhoso comigo, porque assim, eu tinha preocupação, nervosismo de fazer cirurgia, porque, gente, é um procedimento invasivo, né, como eu falei, a gente fica preocupado, não tem como. Mas assim, eu orei muito a Deus pedindo para que ele me desse um milagre. Ele não curou a minha coluna, assim, da noite pro dia, com um milagre mesmo. Mas ele operou um milagre em mim no fato de ter sido uma cirurgia extremamente tranquila, sabe? De não ter sido uma cirurgia extremamente demorada, de não ter tido nenhuma complicação, de ter me colocado no hospital com uma equipe médica fantástica, do meu plano de saúde, que era para ter demorado muito mais tempo para ter liberado a cirurgia, ele liberou com um ano, que era para ter liberado às vezes com 3, 4 anos, ele liberou em um ano. Então, assim, Deus teve, assim, a mão dele em todos os momentos comigo nessa cirurgia. E eu sei que, assim, eu concedo todo o mérito, sim, ao meu médico, porque ele é um excelente médico, né? Eu já falei que quem me operou foi o Dr. Alexandre Aprile. Ele faz cirurgia até pela ACD em São Paulo. Se você conhece alguém de São Paulo, eu indico realmente que vá nele, porque ele é um excelente médico. Mas eu sei que Deus colocou a mão dele ali. Foi ele que direcionou a mão do Dr. Alexandre, foi ele que direcionou a mão de cada enfermeiro e não permitiu que nenhum mal ocorresse ali. Então, assim, independentemente de religião, de qualquer coisa do tipo, eu te convido a confiar nele, a entregar suas preocupações nele e, assim, fique tranquilo, porque essa ansiedade, essa preocupação, elas não vão ajudar em nada, muito pelo contrário, elas só vão atrapalhar. Como eu falei, riscos existem, mas eles são muito pequenos. Eu nunca ouvi nenhum fato, nenhum caso, e olha que eu já acompanho essa história de escoliose já tem muito tempo, de alguém que teve um dano, algum prejuízo ali na coluna, não realmente, nunca ouvi, tá? Então é isso, gente, eu espero que vocês fiquem com esse vídeo, que possa ajudar vocês mais um pouquinho aí com essas dúvidas, com essas perguntas que eu sempre recebo. Ainda estou disposta, se você tiver mais alguma pergunta e quiser deixar aqui nos comentários, ou mandar lá no meu Instagram, @baicantini, pode mandar por lá que eu vou ter o maior prazer de te ajudar e te responder de alguma forma. E fique ligado porque eu ainda vou trazer mais alguns vídeos sobre esse assunto aqui no canal, para, enfim, esclarecer dúvidas e ajudar vocês nesse processo, porque eu sei que para mim foi muito importante ter contato com pessoas que tinham passado pela cirurgia, que tinham passado pela escoliose, e puderam trocar experiências comigo. E eu também quero ser essa pessoa para outras pessoas que estiverem passando por esse período agora. Então é isso, fiquem com Deus. Vejo vocês nos próximos vídeos aqui do canal. E não se esqueçam de deixar o like e se inscrever, porque isso me ajuda bastante. Tchau, tchau!